reduziu no contexto da massificação e investiu maciçamente na questão do que eles chamam de qualidade e internacionalização da universidade. O Brasil teve uma iniciativa de reestruturação das instituições federais, o nosso famoso projeto REUNE, que infelizmente já chegou ao fim, né? Mas ainda não temos dados e relatórios para saber quanto foi em verdade investido e o resultado desse investimento, né? Isso é alguma coisa que agora a gente está começando a analisar. Cabe, então, por fim, salientar que a internacionalização dos sistemas de ensino superior e o estabelecimento de World Class Universities vem se colocando como importantes desafios para esses governos e as instituições nos próximos anos. No Brasil, eu diria que duas instituições estão se esforçando bastante para ser World Class University, que é a Unicamp, USP, sem dúvida alguma. Eu não sei se a gente poderia dizer que a Federal do Rio de Janeiro, mesmo a URGS, já chegou nesse nível, acho que não. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, USP e Unicamp estão em rankings internacionais, né? Porque eu acho que é extremamente importante para nós, apesar de, no último ranking, eu não lembro aqui no Times, a USP, se não me engano, perdeu algumas posições, né? Bom, eu acho que era isso. Obrigada. Desculpa se eu não consegui. Eu certamente não vou conseguir responder nenhuma pergunta, porque a pesquisa não é minha. Compartilhamos agora o Felipe Machado. Obrigado, professora. Vai falar sobre o Programa Espacial Chinês. Eu vou falar em chinês. Chinês nós não entendemos. Espacial não. 大家好。 Os dois falando em chinês aqui na nossa frente. Luxo. 大家好。我是李培，我是URGS的学生，我学习国际关系，对吧？国际关系。对。他有汉语的名字，我没有。啊，对，我的名字就是李培，对吧？我的名字就是从英语翻译的。啊，对，还有台上的。 Vocês não estão contando piada. Estou falando mal dos professores. Falei que ele tem o nome em chinês propriamente, né? Que o meu nome é Wei Ketuo, é a tradução do inglês. Muito bom. Tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer ao professor José Vicente pelo convite para participar do Seminário Cultural Brasil-China. Eu gostaria também de parabenizar a iniciativa, porque mesmo na área de relações internacionais, apesar de a China ter um papel cada vez mais crescente, notório, os estudos brasileiros ainda são muito recentes em relações internacionais. Em um estudo que eu fiz uma vez, de levantamento das duas principais revistas de relações internacionais do Brasil, foi somente a partir de 2008 que começaram a ter artigos sobre China. E a tendência geralmente é eles serem muito gerais ainda. Então, o meu tópico, na verdade, acaba sendo um ponto nesse debate. Para quem não conhece, meu nome é Felipe Machado, sou mestrando aqui do programa de pós-graduação em Ciência Política, termino o mestrado no próximo mês.
também sou pós-graduando responsável do GT de Defesa aqui do CEGOV, do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo. Bom, o título é Programa Espacial Chinês, Lições para o Brasil e Implicações para a Ordem Internacional. Eu estudo modernização militar chinesa desde 2008. Já quero fazer um parênteses aqui para deixar claro. Meu viés tenta corrigir um pouco muito aquela perspectiva americana de ver China como ameaça. A minha perspectiva vai bem ao contrário. Não, muito da produção americana é conduzida por um viés interno, então eu tento filtrar um pouco a partir de leituras produzidas por chineses e por pesquisadores que compartilham da mesma visão. Estudar o programa espacial chinês e a política internacional espacial, ela veio também do meu intercâmbio na China, que eu trabalhei no World Security Institute, no programa deles sobre China, e lá que eles me inseriram o projeto de pesquisa sobre o programa espacial chinês, e o que eles mais indagavam era o porquê que a China cooperava com o Brasil. Então, eu não só quis ir atrás dessa resposta, porque eu também não conseguia ver a racionalidade política e econômica da cooperação até o momento, mas também resolvi trazer, quando voltei, para inserir na agenda de pesquisa de relações internacionais aqui no Brasil. A crescente importância do espaço, ela se dá basicamente em termos de relações internacionais, devido à importância econômica, política e principalmente mais o estudo das capacidades multiplicadoras militares que o espaço permite para os estados. É um setor de uso intenso, de alta tecnologia, e ele permite também uma das qualificações que eu faço, que é a condicionalidade de o que é uma grande potência no século XXI. Pensando em termos militares, seria o espaço, o uso do espaço, a interação com o espaço, que é cada vez mais crescente nas tecnologias do dia a dia, mas muito importantes para o Estado, uma condição necessária para qualquer país que almeje ser uma grande potência no século XXI. Eu divido então a evolução histórica do programa espacial chinês em 6 momentos. Eles basicamente giram em torno de 10 anos, não necessariamente coincidem com os planos quinquenais, principalmente a primeira fase. A partir da segunda ela começa assim a ter certa contribuição, os planos começaram em 51 só. Então, a primeira fase vai de 56 a 66, botei o título de 2 bombas, um satélite. Na verdade, ela coincide com o início da era espacial. Os estados começaram a utilizar a interface espacial em fins da Segunda Guerra Mundial, 43 e 44, quando os alemães começaram a fazer os testes com os V2, eram foguetes que tinham trajetória balística, que é basicamente a primeira fase de ascensão, a fase intermediária é a fase que utiliza a baixa camada atmosférica. Então é na verdade ali que começa a interação com o espaço. E na verdade também qualifica o espaço desde o seu início como uma arena com o cunho militar, com interesses militares desde o seu início. Em 57, então, temos o lançamento do Sputnik pela União Soviética. Logo em seguida, em 58, tem o Explorer 1 pelos Estados Unidos. É basicamente o teste, são satélites muito simples, mas para testes ainda eles emitem ondas de rádio e muito ainda se desenvolve nesse campo é a pesquisa científica para a compreensão das nuances do programa do ambiente espacial. É também um momento que as duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos, percebem as capacidades multiplicadoras que o espaço permite através de vigilância e monitoramento, que não só os bombardeiros voando baixo, que já se tornavam uma ameaça, né, os U-2 americanos, basicamente, mas o espaço, por sua natureza ampla e até então segura, permitiria um monitoramento das capacidades do oponente. A China, então, nesse mesmo contexto, ela inicia com essa frase do Mao Tse-tung, que é 2 bombas, um satélite, que é basicamente a necessidade da China desenvolver capacidade nuclear e desenvolver também a bomba de hidrogênio e desenvolver um satélite, percebendo quais seriam 2 pontos de importância para o desenvolvimento e segurança interna da China.
Isso vem muito de 3 situações históricas que a perspectiva chinesa veio como uma ameaça. Seria durante a Guerra da Coreia, em 50 a 53, as tropas chinesas que vinham pelo norte, o que a gente conhece como a Manchúria, chegaram na Coreia do Norte e sofreram ameaças de retaliação americana com arma nuclear em território chinês contra tropas chinesas. Os outros 2 momentos é a primeira crise do Estreito de Taiwan, 54 e 55, e a segunda crise do Estreito em 58, quando os chineses tentam conquistar 2 ilhas de Taiwan à China nacionalista. Já em 54 ocorre então o primeiro teste da bomba nuclear, eles conseguem um sucesso, uma bomba lançada de avião mesmo, mas é interessante ver que essas 2 bombas no satélite, elas trazem um conhecimento que é importante para nós brasileiros no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Elas não surgem do nada, não são simplesmente metas vazias que têm que surgir do nada. Desde a década de 50, o Zhou Enlai, que é uma figura muito importante na política chinesa, ele já vinha com 2 projetos, que era basicamente o retorno de cientistas chineses, e isso é bem interessante porque o pai do programa espacial chinês e pai do programa de foguetes chinês, que é o Tian Xueshan, ele era cientista do laboratório de propulsão a jato dos Estados Unidos, trabalhava com o programa espacial chinês, e durante o macartismo ele foi deportado. Então ele volta para a China, aproveitando o conhecimento adquirido e dá início ao programa espacial chinês. Isso, para os chineses adorarem, até porque ele foi a principal figura. Mas na verdade foram milhares de chineses que retornaram nesse momento para a China no retorno de cientistas. E outra iniciativa que isso se assemelha bastante a alguns períodos, principalmente regime militar, e agora até a questão do Brasil Sem Fronteiras, que é bolsas de estudos para pós-graduandos no exterior. O início da década de 50, apesar da República ter recém surgido em 49, a Revolução, é um momento que eles mandam bastante cientistas e que começa a dar retorno já no início da década de 60, como podem ver, a teste da arma nuclear, da bomba nuclear em 64. No segundo período, 66 a 76, eu coloquei um superando dificuldades, porque, como o Vitor já havia mencionado rapidamente, é o período que a China enfrenta a Revolução Cultural, né, que há um ambiente de dificuldade para cientistas, acadêmicos e empresários dentro da China. É um momento também de crise econômica, dificuldades econômicas da China, e é um momento que se acopla, se puxa o programa espacial para o âmbito militar. O próprio Marechal Ye Rongjiang, que é o pai do programa nuclear, ele cria equipes para proteger os cientistas, tanto do programa nuclear como do programa espacial, para evitar com que os manifestantes atingissem qualquer membro da equipe dele, devido à importância do desenvolvimento desses 2 setores. Isso já traz resultados ainda nessa década, apesar de terem muitas dificuldades. Em 67, os chineses já fazem o seu teste da bomba de hidrogênio, e em 1970 eles lançam o primeiro satélite artificial, que é aquele ali na foto, que é o Dongfeng 1. Cumpre-se então o objetivo do mal, mas não apenas cumpre-se o objetivo, planeja-se as próximas metas. Temos que elaborar novos projetos, novas metas para que o projeto evolua. Isso, então, um dos primeiros passos que vocês podem ver é a questão da aquisição de capacidade de lançamento com combustível líquido, que permite lançar satélites em órbitas geoestacionárias, mas também permite lançar uma tonelagem muito maior e uma capacidade tecnológica muito maior dos satélites. Os novos objetivos definidos, então, seriam o desenvolvimento de satélites de sensoriamento remoto, que é basicamente imaginamento da Terra de forma simples, e satélites de comunicação, que permitem comunicação em amplas distâncias e transmissão de sinais de TV. 77 a 86 é um momento que coincide, então, com o início das 4 modernizações. É um projeto, na verdade, do Zhou Enlai, de 63, em que o Deng Xiaoping percebe a importância e aplica a partir de 78
As 4 modernizações são agricultura, indústria, defesa nacional e ciência e tecnologia. Os militares chineses tinham consciência, e isso em vários discursos do Deng, ele deixa claro que o foco no início seria agricultura e indústria. Defesa nacional seria quando estes começassem a dar resultado. Em termos do programa espacial, então, a mensagem basicamente: tracem metas mais ambiciosas e busquem financiamento externo. Então, é o momento que a China começa a se preparar para abrir o seu setor espacial, para receber investimentos estrangeiros e também fazer lançamentos e trabalhar com equipes de outros países. É também nesse momento, né, que se lança, por exemplo, eu botei um mapa ali, nós temos as 4 bases de lançamentos chinesas e aqui se cria Xichang, que é para lançamento em órbita geoestacionária, e é o que eles utilizam basicamente para tentar atrair comercialmente satélites ocidentais. De 86 a 96, o espaço sai do âmbito puramente estratégico pelos militares. Até a Guerra do Golfo de 91, o espaço tinha essa possibilidade de incremento de capacidades e na perspectiva do nível estratégico. A partir de 91 é quando os próprios Estados Unidos tem noção ou compreende todas as capacidades que seu programa espacial permite. Seriam também trabalhar no nível operacional e tático. Então a Guerra do Golfo de 91 foi, na verdade, um grande aprendizado. É o momento que os chineses começam a buscar muita literatura, principalmente os militares, muita literatura ocidental para poder compreender o que foi feito nessa guerra, e não só os chineses. O Brasil, de forma muito lenta, mas russos, coreanos, japoneses compreenderam a importância e começaram a produzir e se engajar muito mais com o setor espacial. É também um momento que a China busca, então, como superar alguns pontos de dificuldade no desenvolvimento de tecnologias. Um deles era o próprio desenvolvimento de satélites de sensoriamento remoto, e nisso eles buscam cooperação com o Brasil. Pelo que eu consegui ver, isso era uma das respostas aos americanos e chineses me perguntavam na China. Basicamente, a cooperação deles foi tentando adquirir tecnologia de antenas e padrões internacionais, coisa que eles, até eu conheço alguns cientistas que trabalharam no programa espacial com eles, e diz que os chineses, na década de 80, fumavam dentro do laboratório. Então, e os brasileiros aqui, então, ajudaram nessa padronização internacional, mas também transferiram esse tipo de tecnologia. Se isso tem ainda uma sustentabilidade e a cooperação ainda se sustenta para o Brasil, ainda é bem dúbio nos meus estudos. 96 a 2007, então os chineses desenvolvem sua resposta inicial à Guerra do Golfo. Eles percebem então que o espaço é sim uma condição necessária para o desenvolvimento e para a segurança chinesa. Isso está nos documentos de grande estratégia chinesa, os documentos militares, os white papers, mas também percebem que, devido à sua natureza ampla e desprotegida, o acesso, o espaço é, na verdade, também vulnerável. Então, aquele país, Estados Unidos, que detém as maiores capacidades militares e de uso do espaço, ele também tem certa vulnerabilidade naquele setor. Então, uma vez para equiparar e conseguir equilibrar ou criar, de certa forma, uma ameaça, é nesse momento que os chineses começam a desenvolver projetos mais assertivos no seu programa espacial. É também um momento que eles tentam entrar mais no jogo internacional, tentando criar, apesar de criar capacidades específicas, eles também entram na arena no âmbito das Nações Unidas, no Comitê Específico para o Uso do Espaço Exterior, propondo, inclusive, resoluções para controlar o uso de armas no espaço. É um momento, na verdade, que o presidente Bush nos Estados Unidos está tentando buscar a primazia, o que chamam de primazia nuclear, e a instalação do escudo antimísseis que utiliza o espaço. Então, é uma tentativa normativa dos chineses de tentar controlar, criar mecanismos que constranjam os Estados Unidos, e é um momento também que eles começam a tentar
buscar cooperação com outras nações asiáticas que eles criam, por exemplo, a Organização de Cooperação Ásia-Pacífico. Tentar mostrar que pode-se cooperar em termos espaciais na região. Isso é também um exemplo do Brasil que engatinha no seu programa e não consegue buscar os seus vizinhos também. É o momento que eles fortalecem as empresas nacionais, né, no setor espacial eles chamam de prime contractors, que seriam as principais empresas contratantes. Então eles têm poucas empresas, mas cada uma específica para o seu nicho, e eles tentam fortalecer elas internacionalmente. No momento ali eu também coloquei que eles conseguem alguns feitos que são importantes, mas em termos militares menos. Seria, por exemplo, lançar o primeiro taekwonado chinês, né, com a missão Shenzhou 1, né, 5. E aí, atualmente, de 2007 para cá, é quando então se consolidam esses programas chineses desenvolvidos no final da década de 90 e início dos anos 2000. É quando eles realizam o teste de arma antissatélite, e isso faz com que a produção científica exploda em termos de compreensão, de tentar desenvolver uma compreensão sobre a racionalidade do programa espacial chinês, só que também ao mesmo tempo que dificulta, porque vem muito trabalho enviesado, muito trabalho encaminhado para um objetivo final. A arma antissatélite é basicamente uma arma de energia cinética, é um foguete que é lançado, impacta no satélite e destrói. Como isso é realmente ameaçador, é uma tecnologia realmente qualificada, mas, como vocês podem ver aqui, os Estados Unidos, ainda em 2011, não consegui dados mais atuais, eles têm em torno de 450 satélites, não todos, como vocês podem ver, tem aqui militares, né, e na totalidade, só por exemplo na guerra do Iraque em 2003, eles usaram mais de 90% dos satélites de comunicações eram comerciais, não eram militares. Então esse valor para te destruir, só lançando foguetes, exige muito, né? Então a ameaça é mais pela capacidade de desenvolver tal tecnologia do que realmente atacar e conseguir destruir todo o sistema satelital americano. Existem outros meios que não esses. É também um momento que eles refletem e tentam desenvolver essas capacidades. A arma antissatélite e outras qualificações tecnológicas, elas advêm também da terceira crise do Estreito de Taiwan, 95-96, que é quando os chineses fizeram testes de mísseis ao lado no mar de Taiwan e simplesmente não conseguiram prever ou antever a movimentação dos porta-aviões americanos chegando às beiras da costa chinesa. Então, em termos de defesa do país, tu não conseguir perceber essa aproximação que é perigosa, de certa forma, traz certa ameaça, foi um turning point, foi um momento deles começarem a maturar suas tecnologias. É um momento, então, que eles desenvolvem, né, habilitam seus satélites de comunicação, eles começam até a vender, na verdade, não sei se vocês acompanham, Venezuela, Bolívia e países africanos começam a adquirir agora satélites de comunicação produzidos na China. Eles tentam trazer essas nações, são mercados ainda em dúvida, né? Porque horas compram dos Estados Unidos, horas compram dos europeus, e agora eles estão tentando puxar e financiar com forte aquisição desses satélites. É um momento que eles começam a maturar o seu próprio projeto de navegação e posicionamento, né? Temos ali a imagem ficou um pouco escura, né? O GPS americano, em 2012, os chineses conseguiram abarcar a capacidade regional já de navegação e posicionamento. Notícias recentes já dizem que eles conseguiram chegar já a um posicionamento com uma precisão menor de 1 metro. Então isso já qualifica o sistema, mas ele ainda é para maturar e terminar somente em 2020, quando ele vai ter cobertura global. Não são só os chineses que desenvolvem esse sistema e perceberam a importância econômica, não só militar, mas econômica que os sistemas de navegação trazem, mas os europeus desenvolvem o seu próprio programa, os japoneses estão desenvolvendo e os russos já têm o GLONASS desde o final da década de 90 e tentam agora, no Brasil a UNB tem a base para rastrear e a Argentina tem uma base maior. Eles estão tentando espalhar agora e inclusive os celulares da Samsung já começam a trabalhar com os dois sistemas.
um momento que desenvolve também resolução, imaginamento de alta resolução, para poder também acompanhar o monitoramento então desses porta-aviões e das movimentações no entorno chinês. É também um momento que é um aumento da capacidade também de lançamento chinesa. Como vocês podem ver aqui, 2002 a 2012, eles lançaram fizeram aproximadamente 100 lançamentos bem-sucedidos. A margem de acerto deles é muito alta. Infelizmente, nós brasileiros tivemos o azar no lançamento em dezembro de falhar o Cibers 3, que é o quarto da série. Eles vinham há muitos anos sem problemas os lançadores e deu problema com o brasileiro. Eles estão agora em torno, nos últimos 2007 para cá, com lançamentos em torno de, na casa já de quase 20 lançamentos bem-sucedidos. E também na produção de satélites. Mas vocês podem ver aqui, ó, esse aqui termina em 2011, então na verdade tem um gap. Eles lançaram em torno de 100 satélites, mas em relação a 100 lançamentos, mas tem um ano em torno de 20, então eles conseguiram comercializar esses outros 20 satélites, ou alguns deram um problema no Brasil. Mas em termos de ameaça ou ainda de presença, né, participação internacional, vocês podem ver ali os gastos militares, e aqui tem não gastos militares ainda, né, norte-americano. Os gastos americanos, o orçamento é em torno de 47,9 bilhões em 2012, segundo o Space Report, que é uma fundação que faz estudos sobre levantamento sobre o setor espacial. E a China ainda tem gastos em torno apenas de 3 bilhões, apenas não, gostaria que o Brasil gastasse isso, né? Mas de 3 bilhões. Os Estados Unidos ainda tem uma vantagem muito grande, isso inclusive no número de produção de satélites. Muitas tecnologias vêm dos Estados Unidos, nem que sejam um satélite lançado na Rússia. Então ainda tem um gap muito grande, então a China não é uma ameaça. E para terminar então, ainda não sei, depende da perspectiva, né? Lições que eu trago para o Brasil. Então, estudar o programa espacial, na verdade, fez pensar que, bom, o nosso programa espacial aqui, ele nasceu praticamente concomitante ao chinês. Nosso programa espacial é institucionalizado em 61, as primeiras pesquisas espaciais são em 57, o programa chinês se institucionaliza em meados de 58, quando se cria aqueles compromissos. E a diferença, então, lições para o Brasil é perceber que, desde o início, o setor espacial é considerado estratégico para os chineses, em termos de desenvolvimento e em termos de segurança. Os chineses perceberam a relevância do espaço e tornaram ele uma política de Estado, coisa que no Brasil, até hoje, a gente demora a aceitar que o desenvolvimento de tecnologia de alto valor, isso eu vou dar termos bem básicos, minério de ferro, 80 reais o quilo, um quilo de um objeto espacial, de um artefato espacial, em torno de $50 mil. E fora a mão de obra que tu qualifica e trabalha. Então, enquanto não se tornar o programa espacial uma política de Estado, mas não apenas no discurso, mas uma política de Estado realmente efetiva, nós vamos ainda penar, e isso pode nos trazer consequências danosas no futuro, principalmente em termos econômicos e em termos militares. Nesse sentido, é interessante, então, que eu identifiquei nessas falta de coordenação e desconectividade do programa de alguns projetos brasileiros, a necessidade de elaboração de uma estratégia nacional de desenvolvimento das atividades espaciais. Basicamente, nós temos um projeto, nós não coordenamos nossas atividades, nós não temos que redefinir os principais projetos e tecnologias que nós queremos, mas nós principalmente temos que estabelecer metas claras para todos os segmentos e para todos os atores. Porque não adianta definir metas gerais, mas não comunicar a indústria, não comunicar a academia. Passos têm sido dados nos últimos anos. Foram criados cursos de engenharia espacial no Brasil, que em todos os eventos que eu fui sobre o setor espacial, o que mais reclamava era da formação de engenheiros. Então, começaram a dar esses passos. E é interessante também definirmos, então, metas e, é claro,
claro, tem que compreender, os chineses tiveram no início uma facilitação devido à ajuda tecnológica soviética, né, mas isso parou na cisão das relações em 63, e o Brasil, ao contrário, sofreu embargos norte-americanos e ainda sofre, e o caso do Cibers 3 é um que demorou 1 ano para ser lançado, porque um transistor foi embargado à venda para o Brasil. O que nós temos, então, em termos de implicações para a ordem internacional? Nós temos um cenário, então, de multipolaridade desequilibrada, né? São 3 potências que existem, basicamente: Estados Unidos, com capacidades muito além, Rússia e China em ascensão, e tendo em vista a classificação de que a gente trabalha aqui com o professor Marcos Serpic, de classificação de grande potência no século XXI, seria uma grande potência, seria aquela que teria capacidade de ser inexpugnável, que é usar os seus exércitos e proteger o seu próprio território, não permitir com que ninguém invada e consiga conquistar o seu próprio território. Existia a capacidade nuclear de segundo ataque, né, não buscando a primazia. A China, desde o início, deixou claro a sua política de dissuasão mínima e não usar pela primeira vez. Mas, na minha vertente, a questão do comando do espaço, que seriam basicamente uma grande potência tem que dispor de capacidades de lançar seus satélites, de proteger suas bases e de ter acesso a qualquer tipo de órbita sem ser negado por qualquer país. A importância, então, é visível dentro da literatura chinesa, principalmente pelos militares, tendo em vista a doutrina militar lançada na grande estratégia, que é vencer guerras limitadas em condições de informatização. Isso aponta a importância do espaço para o chinês, mas isso aponta muito, não só em termos militares, mas em termos econômicos. Eles desenvolvem a indústria de forma muito rápida e muito capacitada. Consequências para a ordem internacional seriam, então, um dilema, provavelmente um dilema de segurança. Enquanto não dispormos de meios, normas, o Brasil tenta isso, a diplomacia brasileira tenta, criar mecanismos que constranjam, né, nas convenções de desarmamento, a alocação de armas no espaço. Enquanto não dispormos desses mecanismos que realmente constranjam essas potências, há a possibilidade de a gente poder ver uma corrida armamentista no espaço, com a alocação não clara de armas, bombas, mas lasers de alta potência e cortes de comunicação entre satélite e base, que interferem em grande parte na defesa e no desenvolvimento econômico do país. Desculpa Nós vamos dividir essas 2 últimas exposições, a professora Sônia Guimarães e a professora Nathalie Xavier Schutz. Depois teremos um debate. Convido as professoras. Obrigado pela exposição. Apenas uma autora neste livro, mas eu trouxe a versão chinesa do livro. Vejam só a diferença, né? É o mesmo conteúdo, só que aqui está em chinês e esse é em inglês. E o livro foi sobre estratificação social na China, aliás, no BRICS, né? no BRIC Countries, e países do BRIC. E eu escrevi um texto sobre um segmento social que eu estudo e que estou investigando, enfim, que são os empreendedores inovadores, né, as empresas intensivas em conhecimento,
empreendedores, muitos deles que são ligados à universidade, muitos deles cientistas. Então é uma nova camada social que se amplia também nesses países. E o professor José Vicente gentilmente me convidou, mas a rigor eu só poderia, eu não tenho como falar de estratificação social na China, e até depois de todas essas posições tão bem fundamentadas, a partir de investigações tão importantes, eu não me animo. Eu apenas tinha feito um resumo do texto do professor Pelin, que é o coordenador do Centro de Sociologia da Universidade de Beijing, e que traz alguns aspectos que parecem importantes, mas eu não vou cansá-los, já estamos a jantar. Eu apenas gostaria de salientar, quer dizer, na verdade, esse é um resumo do texto dele. Aqui vocês encontram inúmeros textos importantes sobre o Brasil, sobre a Índia, sobre a China, sobre a Rússia, e eu recomendo a leitura, mas tem muitos dados, muitas informações que eu vi aqui. O Tom trouxe na sua exposição uma série de elementos que são, enfim, seriam repetitivos. Eu só gostaria de chamar a atenção de algo que ele destaca, que quando se fala da reforma, na abertura chinesa, a gente pensa, abertura do mercado, a gente pensa no mercado. Ele diz, não foi o mais importante. O mais importante foi a mexida na estrutura da sociedade chinesa em termos de classes e de estratos, né? E ele diz que com a reforma, isso aqui eu gostaria de chamar a atenção exatamente, porque me parece que realmente é algo em que nós não estamos tão atentos, né? Ele diz, com a reforma foi importante porque o partido desfaz aquele princípio básico de considerar a luta de classes como um eixo fundamental da sociedade. Os rótulos, por exemplo, que foram dominantes até o momento, né, na era maoísta, os rótulos de contra-revolucionários, revisionistas, gangue negra, eles chamavam os intelectuais com adjetivos maldosos, né? Tudo isso foi abolido pelo partido, pelo governo, né, pelo Estado, e esses rótulos foram eliminados, e o eixo da nova política, o ponto central, seriam que as relações de classes deveriam unir forças para enfrentar os desafios futuros, ou seja, uma política de colaboração e não de luta de classe. Então, essa é a mudança que ele julga ser importante desse movimento, né? E ele diz que as mudanças na estrutura social da China são visíveis através, aquilo que o Tom também mostrou muito bem, da divisão urbano-rural, quer dizer, da estrutura do emprego, a estrutura da família, todos os aspectos que o professor Tom chamou a atenção. A estrutura da renda, da distribuição, do estilo de vida, né, dos valores e, sobretudo, da estrutura de classes e dos estratos, né, que para ele seria o principal componente dessa mudança da estrutura social. Isso porque, até então, até 78, haveriam duas classes, né, na China, a classe proletária, operária, e a classe camponesa. E depois da reforma, os estratos, as classes e os estratos se reproduzem, e ele chega a identificar no mínimo uns 10 segmentos sociais, ou seja, se complexifica a ideia, né, de sociedade. Então, alguns princípios tiveram efeitos profundos sobre a estrutura de classe. Por exemplo, no lugar de levar a luta de classe como eixo fundamental, foi instituído o princípio de tomar a construção econômica como centro da vida política e social. Interessante, né? Quer dizer, da política para a economia. Acabar com o sistema de distribuição
igualitária e incentivar a prática do enriquecimento de pessoas e de áreas através de trabalho duro, sério. Ou seja, enriquecer não é pecado, não é malvício, né? A legitimidade, isso são discursos, essas frases que eu estou citando, estão entre aspas, e elas fazem parte dos discursos, né, do Deng Xiaoping, desculpe minha pronúncia, mas eram discursos importantes que faziam as pessoas, as populações, refletirem e assumirem dentro daquele espírito confucionista que eles têm, de assimilar e de adotar esses princípios. Então, é mais importante porque eram princípios divulgados pelo Estado, né? Bom, a legitimidade dos critérios dependeria da contribuição dos mesmos ao desenvolvimento da produtividade, da capacidade de fazer da China um poder abrangente e de promover a qualidade de vida das pessoas. Isso também está entre aspas no livro, ele dá os discursos, ele não estou me detendo nisso, mas são palavras do Deng Xiaoping. O caminho da prosperidade comum deve ser a meta a ser perseguida. Foi sob essa orientação que uma série de ajustes foram feitos em termos das relações de classe, extrato, no início da campanha da reforma. A adoção simplista da ideologia política como critério de divisão de classe, que vigorou na Revolução Cultural, foi oficialmente abolida. Quer dizer, é interessante a gente examinar esses elementos. Ele cita o período de 78 a 2008, o nível de urbanização enorme que o professor Tom, não vamos dizer que ele já falou, a profunda mudança na estrutura da propriedade, que leva ao rápido desenvolvimento da economia, enfim, dando origem a novos estratos sociais. O rápido processo de industrialização e urbanização contribuiu para transformar 200 milhões de camponeses em novos trabalhadores. Isso é uma mudança brutal, também o Tom referiu, né? São 200 milhões de pessoas que assumem uma outra identidade. Bom, os estratos intermediários, cuja presença é inerente à sociedade econômica moderna, cresceu rapidamente também,